Seja muito bem-vindo ao canal Quem Tem Medo de Anestesia. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da inscrita, que é a Gláucia Rodrigues, e ela pergunta o seguinte pra gente: Doutor, o senhor poderia me dizer por que muitos anestesistas não gostam de fazer cirurgia em Testemunhas de Jeová? Agradeço a oportunidade, um abraço. Caramba, hein, Gláucia? Não tinha uma perguntinha mais fácil, não? Bom, eu acho que a Gláucia não faz ideia do grau de complexidade e de polêmica que essa pergunta que ela fez envolve. A anestesia para uma testemunha de Jeová envolve diversos aspectos científicos, éticos, legais e filosóficos. E essa é uma questão tão polêmica e tão cheia de variáveis que eu não consigo avaliar sempre, que alguns colegas anestesistas muito mais experientes que eu me aconselharam até a não gravar esse vídeo, justamente para evitar alguma repercussão negativa, que alguém possa interpretar o que eu disse de forma errônea. Mas o problema é que eu sou um pouquinho teimoso e eu acho que esse assunto, apesar do perigo que pode gerar até para mim mesmo, é muito importante, é muito relevante e precisa ser discutido. Até para eu poder orientar uma pessoa que se recusa a receber sangue, quais são os problemas que ela pode enfrentar frente a uma cirurgia, se ela precisar em algum momento ser internada e correr o risco de receber uma transfusão sanguínea. Então beleza, até dei um pequeno spoiler aqui. Quando eu falo em anestesia para testemunha de Jeová, o assunto vai recair sobre as transfusões de sangue. Porque esses pacientes, pessoas que têm essa religião, normalmente se recusam a receber transfusões de sangue em qualquer situação. Por outro lado, numa cirurgia, muitas vezes cabe ao anestesista transfundir sangue para o seu paciente, frente a um sangramento cirúrgico muito aumentado, em que o paciente tem uma perda sanguínea importante, cabe a nós, durante a cirurgia, no intraoperatório, transfundir, isto é, dar bolsa de sangue para esse paciente para poder recuperar o equilíbrio do seu organismo. Dessa forma, então, a gente já vê de cara um impasse. Um paciente que não quer e não pode receber sangue frente a um profissional cujo trabalho envolve, em algumas situações, dar sangue para esse paciente. E aí a minha resposta para a Gláucia podia terminar aqui, É por isso que tem uma certa polêmica com relação a esse tipo de paciente. Mas eu acho que me resumir a isso seria muito leviano da minha parte, porque esse assunto, como eu disse, envolve diversas questões do ponto de vista legal, ético, científico, filosófico e da autonomia de médicos e também de pacientes. Dessa forma, então, eu pretendo dividir esse meu vídeo em 3 partes. Primeiramente, eu vou explicar por que o anestesista dá sangue para o paciente em algumas situações. Vou fazer uma pequena introdução à fisiologia para tentar te explicar por que isso é necessário em alguns casos. Num segundo momento, eu vou mostrar para você quais são as possíveis alternativas que eu posso usar no lugar do sangue para aquele paciente que se recusa a receber uma transfusão. E para terminar o vídeo, na terceira parte, eu vou abordar esses aspectos éticos e legais que envolvem essa situação. E só para encerrar essa introdução, eu tenho que fazer aqui um esclarecimento muito importante. Eu não tenho aqui nenhum viés religioso ou ideológico, Eu respeito as crenças de todo tipo de pessoa, seja religiosa, política ou qualquer outra coisa. Então, não é questão de falar o que está certo e o que está errado. Isso não existe. A gente vai apenas tentar abordar de forma objetiva quais são as situações que podem acontecer, quais são os parâmetros envolvidos e como a gente procede à tomada de decisões frente a um caso tão desafiador como é a anestesia num paciente que se recusa a receber sangue. Então, de forma alguma há qualquer tipo de discriminação religiosa quando eu toco nesse assunto. Eu vou apenas, de novo, tentar ser o mais objetivo possível, explorando as questões pertinentes a cada caso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Antes de começar a discussão de fato, eu vou fazer mais um esclarecimento. Então repare que eu vou passar o vídeo inteiro meio que pisando em ovos, porque o assunto é polêmico mesmo.
Quando eu falo de pacientes que não querem receber sangue, eu não me resumo à testemunha de Jeová. Então, outros pacientes também podem se recusar a receber sangue pelos mais diversos motivos. Por exemplo, a pessoa pode ter medo de receber uma bolsa de sangue e pegar alguma doença infecciosa. Isso era comum lá nos anos 80, quando os cuidados com a doação e coleta de sangue eram muito menos rigorosos por parte dos bancos de sangue. Então esse risco diminuiu muito, mas sim, a transfusão de sangue não é algo isento de problemas. Eu posso ter alguns riscos, como reações transfusionais e outras coisas. Então eu entendo perfeitamente um paciente que não queira receber sangue na sua cirurgia, independente da sua religião. Quando a gente toca nesse assunto, a gente sempre acaba falando de testemunhas de Jeová, porque na prática, esses são sim os pacientes que mais comumente nos falam que recusam transfusões de sangue. Então, mais uma vez, o que eu vou falar aqui serve para qualquer paciente, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito religioso. Então eu vou começar de fato nossa conversa respondendo a seguinte pergunta: por que o anestesista em algumas situações tem que dar sangue para o seu paciente? E aí, para responder essa pergunta, eu vou ter que entrar um pouquinho na fisiologia humana, mas fica tranquilo que eu vou pegar bem leve. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo sabe que o sangue no nosso organismo tem a função de transportar nutrientes e oxigênio para todas as células do nosso corpo. O coração é uma máquina lá dentro que bombeia o sangue através dos nossos vasos sanguíneos e esse bombeamento gera uma pressão arterial e é essa pressão que vai levar então os nutrientes para todo o nosso corpo. O sangue, dentro do sistema circulatório, ocupa um certo volume ali dentro, um volume circulante no nosso sistema circulatório. E esse volume é muito importante para manter o coração cheio. Se o meu coração e os vasos sanguíneos ficam vazios, mas sem líquido lá dentro, a pressão costuma cair e o coração bombeia com mais fraqueza. Então é fundamental que a gente mantenha esse volume circulante ao longo de uma cirurgia e também, é claro, em qualquer situação da nossa vida cotidiana. Além desse volume circulante que deve ser mantido muitas vezes na cirurgia por nós anestesistas, o sangue também tem uma molécula muito importante chamada hemoglobina, que é fundamental para transportar o oxigênio até os tecidos do nosso corpo. Então, quando eu respiro o ar da atmosfera, grande parte do oxigênio que eu capto é ligado à hemoglobina lá nos meus pulmões e aí ele é transportado para todo o corpo. Na falta de hemoglobina, começa a haver um grande prejuízo no transporte do oxigênio e aí vai faltar esse elemento lá no meu organismo, lá nos tecidos e nas células. E aí com essa falta de oxigênio, as minhas células começam a sofrer e a trabalhar de forma muito mais complicada e defeituosa. Dessa forma, numa cirurgia, quando eu tenho um sangramento muito acentuado, o paciente está perdendo sangue, a pressão começa a cair. Primeiro porque aquele volume circulante está reduzindo, o coração começa a bater um pouco mais vazio. E além desse problema, começa a faltar hemoglobina, que está sendo perdida junto com o sangramento, e aí vai faltar oxigênio lá nas células, que vão começar a trabalhar com mais dificuldade. Nesses casos de sangramento, nossa primeira medida é repor esse volume que está sendo perdido. E a primeira forma de fazer isso, de manter um volume circulante adequado, não é com sangue. A gente usa uns líquidos, umas soluções que se chamam cristalóides, entre as quais a principal é o Ringer lactato. São soluções que não são derivadas do sangue e são ricas em eletrólitos e substâncias importantes para manter a circulação ok. Então, esses cristalóides, eles mantêm o paciente hidratado e com um volume adequado. O problema é que, se a perda de sangue continua sendo intensa ao longo da cirurgia, eu começo a perder hemoglobina. E quanto mais cristalóide eu dou, mais eu diluo também o sangue que ficou no paciente e eu reduzo ainda mais a hemoglobina. Então, vai chegar uma hora que vai faltar transportador de oxigênio para levar ele para os tecidos e eu vou acabar precisando dar sangue para esse paciente. E aí,
para nos guiar, né, para eu poder saber qual a hora que eu vou precisar dar sangue realmente para o paciente, é muito comum a gente colher exames de sangue do paciente no intraoperatório, durante a cirurgia. E aí eu posso dosar a quantidade de hemoglobina que está naquele momento circulando no paciente. Se tiver caído muito a hemoglobina, né, em relação aos níveis pré-operatórios, chegando a valores que para aquele paciente eu acho que são muito baixos, eu posso pensar em dar sangue para poder repor o transporte de oxigênio e dessa forma fazer com que os órgãos da pessoa voltem a funcionar da melhor forma possível. Deu para entender? Ficou claro? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu posso explicar um pouquinho melhor, caso tenha ficado meio nebuloso para você aí, beleza? E aí, nesse ponto onde eu vejo que eu tenho que transfundir, caso o meu paciente tenha dito para mim no pré-operatório que ele não quer receber sangue de forma alguma, eu vou precisar buscar alternativas para respeitar o desejo do meu paciente e não transfundi-lo até que seja extremamente indispensável. A recusa do paciente em receber sangue vai exigir do anestesista, do cirurgião e do hospital um planejamento muito maior da anestesia e da cirurgia para garantir que a gente respeite então essa vontade e autonomia do paciente testemunha de Jeová ou qualquer outro paciente que não queira receber sangue. Normalmente essa avaliação, esse preparo começa na consulta pré-anestésica, na qual o anestesista vai conhecer melhor o paciente, saber das suas doenças e outros problemas e também vai explicar para ele como será a sua anestesia. Da mesma forma, é nesse momento que a gente vai falar com o paciente que existe o risco de transfusão sanguínea. E aí, se for o caso, o paciente pode me contar e eu vou anotar no prontuário que ele não deseja receber sangue de forma alguma. Beleza. Entendido então por que eu tenho que dar sangue para alguns pacientes, vamos entrar agora na segunda parte do vídeo, que é onde eu vou buscar alternativas à transfusão de sangue. Eu vou usar todos os recursos disponíveis que eu tenho para evitar ao máximo esse procedimento. Em geral, todo paciente que não quer receber sangue conhece bem as alternativas à transfusão. Eles estudam o assunto e eles chegam para a gente nos falando já que eles sabem que eles têm recursos para evitar a transfusão. Então, eu tenho diversas formas, sim, umas mais eficazes que outras, umas um pouco mais caras que outras também, e também por isso que nem sempre estarão disponíveis em qualquer centro hospitalar, em qualquer instituição. Então a gente vai tentar usar o que a gente tem à disposição em cada hospital, de acordo com a realidade de cada lugar. Como eu já falei, a primeira opção que eu tenho no lugar do sangue são os próprios cristalóides, né? O Ringer lactato principalmente. Eles são baratos, são fáceis de usar, estão prontamente disponíveis em qualquer hospital e eu vou usar sempre que houver um sangramento para tentar repor aquele volume que eu falei, o volume circulante, para manter o meu coração batendo normalmente e manter a pressão da circulação normal. O problema é que esses cristalóides não têm hemoglobina. E, como eu disse, quanto mais eu dou cristalóide, mais eu vou diluindo o sangue do paciente, fazendo com que a hemoglobina reduza mais os seus valores e levando então à anemia durante o intraoperatório. E falando em anemia, eu chego na minha segunda opção para tentar evitar a transfusão. Nos pacientes que não querem receber esse tipo de hemodderivado, eu vou precisar ser mais tolerante com a anemia. Ou seja, eu vou tolerar níveis menores de hemoglobina durante a cirurgia do que eu toleraria num paciente que não tem nenhuma recusa específica. Então, para eu poder fazer isso, depende muito do tipo de paciente que eu estou anestesiando. Então, por exemplo, um paciente idoso com problemas de coração são menos tolerantes a hemoglobinas muito baixas. E se eu deixar a anemia ficar muito intensa no intraoperatório, esse paciente pode vir a ter algum problema no coração ou cerebral, como um derrame, por exemplo, porque a hemoglobina baixa prejudica muito a circulação desses pacientes. E eles não têm muita reserva para compensar a falta da hemoglobina. Já num paciente jovem, sem nenhuma doença específica, eu posso sim ser mais tolerante com a anemia, que ele vai aguentar valores às vezes muito mais baixos de hemoglobina do que um paciente mais velho. Na mesma linha da tolerância maior com a anemia,
eu também posso falar em anestesia hipotensiva, seria uma terceira opção para eu evitar a transfusão. Na anestesia hipotensiva, eu vou de propósito manter o meu paciente com pressão arterial mais baixa do que o normal durante a cirurgia, porque com a pressão mais baixa, ele tende a sangrar menos durante a cirurgia inteira. Se ele vai sangrar menos, então eu vou ter uma chance menor de precisar corrigir esse sangramento com uma transfusão sanguínea. O problema disso é que, assim como na anemia com mais tolerância que eu falei, nem todo paciente vai aguentar uma pressão mais baixa durante toda a cirurgia. Então, de novo, se eu pego um velhinho, um senhor de idade que tem uma pressão alta normalmente, toma remédio de pressão, o corpo desse paciente está acostumado com valores mais altos de pressão. Então, ele não tolera que eu faça uma anestesia hipotensiva muito intensa ou prolongada durante a cirurgia. Além disso, essa hipotensão que eu faço de propósito vai reduzir o sangramento e vai então me ajudar a tentar evitar a transfusão. Mas, se o sangramento continuar por muito tempo, mesmo com a minha hipotensão, pode chegar um momento em que eu precise corrigir isso aí com derivados do sangue. Então, me ajuda a adiar um processo e caso a cirurgia termine a tempo ou o cirurgião controle bem o sangramento, eu consigo sim evitar de dar sangue para o paciente. Outra alternativa, né, nossa quarta opção para evitar a transfusão, se chama hemodiluição normovolêmica aguda, que é um nome feio para explicar o seguinte processo. No começo da cirurgia, eu vou puncionar o paciente, né, fazer uma picada no braço, numa veia, e vou retirar sangue desse paciente antes que comece a cirurgia, antes que ele comece a ter sangramento. E aí eu vou guardar o sangue desse paciente numa bolsa específica na sala de cirurgia comigo, enquanto dura a cirurgia. A ideia de tirar sangue dele logo no comecinho é que eu vou estar hemodiluindo essa pessoa. Eu vou diluir o sangue dele, porque quando eu tiro o sangue, eu administro no lugar o cristalóide, o Ringer lactato. Então eu mantenho esse paciente com volume circulante normal, normovolêmico, e isso é feito de forma rápida, aguda no intraoperatório. Por isso, hemodiluição normovolêmica aguda. O princípio dessa ideia é que, se eu tirei sangue do paciente no comecinho, ele vai ter menos hemoglobina circulando. E aí, quando ele sangrar na cirurgia, como eu repus o que eu tirei com o cristalóide, ele vai ter um sangramento onde vai apresentar menos hemoglobina. Então, ele vai perder menos hemoglobina caso ele venha a sangrar. E se por acaso ele sangrar muito realmente, eu posso devolver para ele aquele sangue que eu colhi no começo da cirurgia, que é um sangue dele mesmo, sem exigir a transfusão de doadores que sejam outras pessoas. Isso pode ser muito bom para aquele paciente que não quer receber sangue porque tem medo de uma infecção, por exemplo. Mas para as testemunhas de Jeová, nem sempre isso é uma boa alternativa, porque alguns desses pacientes não aceitam receber o sangue que perdeu o contato com o corpo dele. Ou seja, eu colhi o sangue, coloquei numa bolsa, o sangue saiu do corpo, depois esse sangue não pode mais voltar. Então, a hemodiluição normovolêmica aguda pode não ser aceitável para a testemunha de Jeová, mas sim para outros pacientes que tenham outros motivos. Por isso, então, precisamos de mais alternativas. E aí, em quinto lugar, eu vou colocar aqui uma participação do cirurgião para fazer um controle rigoroso do sangramento durante a cirurgia. O cirurgião sempre tem essa preocupação, é óbvio, ninguém quer que seu paciente sangre muito, mas na testemunha de Jeová, o cuidado tem que ser extremo para controlar rapidamente qualquer sangramento que aconteça. E além disso, eu vou sempre preferir a menor cirurgia possível para esse paciente. Então, por exemplo, entre fazer uma cirurgia aberta com um corte grande na barriga ou fazer uma cirurgia videolaparoscópica, que eu faço pequenos furinhos na barriga do paciente, a gente sempre vai preferir, quando possível, uma cirurgia por videolaparoscopia, porque a chance de ter um sangramento é muito menor e com isso a chance de ter que transfundir também vai ser muito menor. Vamos então agora para a sexta alternativa à transfusão de sangue, que é o chamado reinfusor de sangue ou
popularmente entre nós o Cell Saver. O Cell Saver é um aparelho que serve basicamente para aspirar o sangue que sai do paciente ali no campo cirúrgico mesmo, onde está o cirurgião trabalhando, né? Então, eu vou colocar algumas mangueiras que saem do aparelho, que vão aspirar o sangue que sangrou na cirurgia. Esse sangue vai entrar lá dentro do Cell Saver, ele vai processar esse material para tirar qualquer impureza que possa ter vindo junto com o sangue, e aí ele vai criar uma bolsa de sangue do próprio paciente, que depois eu posso devolver para o nosso doente. E aí eu reponho a hemoglobina com o sangue dele mesmo, o que é muito mais seguro em termos de complicações de transfusões, como infecção, por exemplo, ou então sangues de tipagem sanguínea diferente. O Cell Saver tem basicamente dois problemas. O primeiro é que, assim como na hemodiluição normovolêmica aguda, uma testemunha de Jeová pode não aceitar esse método, porque o sangue perde o contato com o corpo e depois volta. O outro problema é o custo. É um aparelho caro que nem todo hospital vai ter à disposição. Então ele é muito pouco disponível e no hospital onde eu trabalho, por exemplo, a gente não tem Cell Saver. Então, se o Cell Saver não está disponível, uma outra opção para a gente seria a doação autóloga pré-operatória, que é parecido com o que eu falei antes nesse sentido. Na doação pré-operatória, o próprio paciente vai doar sangue dele mesmo no pré-operatório e a gente vai guardar a bolsa de sangue dele. E aí, no intraoperatório, se vier a acontecer um sangramento importante, eu posso transfundir o paciente com o sangue dele mesmo. E aí já tem alguns probleminhas óbvios, né, que eu já expliquei aqui outras vezes. A testemunha de Jeová pode não aceitar isso aí, porque o sangue perdeu o contato com o organismo e depois foi devolvido. Então isso aí, claro, eu não sou um estudioso da religião, mas é o que as pessoas falam, que os pacientes vêm nos falar quando a gente vai anestesiar no pré-operatório. Então eles podem não aceitar isso aí. E além disso, como o próprio paciente doa o seu sangue, ele vai, claro, chegar para a cirurgia já com um nível menor de hemoglobina. Então, pode até aumentar o risco dele precisar realmente receber o sangue dele. Então, para poder fazer a doação pré-operatória, o paciente tem que ter um nível alto de hemoglobina inicialmente e tem que ter uma condição de saúde mais ou menos equilibrada para tolerar esse processo. E as doações têm que ser feitas muitas vezes mais de uma vez. Até 4 doações podem ser feitas e a última doação tem que ser feita uma semana antes da cirurgia, para dar tempo para o paciente se recuperar depois de perder esse sangue. Então, é uma opção boa para evitar a transfusão de sangue de pessoas diferentes, mas pode não ser muito útil nos casos em que a recusa tem fundamento religioso. Uma oitava opção, que geralmente as testemunhas de Jeová conhecem e vêm nos perguntar sobre ela, são as substâncias carreadoras de oxigênio ou substitutos da hemoglobina. Então, o ser humano desenvolveu soluções que têm moléculas que tentam imitar o que faz a hemoglobina. Então, eu dou para o paciente uma solução que vai transportar oxigênio como faria a nossa hemoglobina de verdade, a que vem no sangue. O problema, na verdade, são alguns problemas. É que essas soluções, primeiramente, não são tão eficientes assim em transportar oxigênio como a hemoglobina de verdade. Então, eu tenho que ofertar na minha anestesia, por exemplo, muito mais oxigênio para o paciente para que a solução seja capaz de captar esse gás e poder transportar. Em segundo lugar, tem o custo, né? Claro, esses medicamentos são caríssimos e também não vão estar à disposição na maior parte dos serviços, principalmente quando se fala em Brasil. Em terceiro lugar, existem alguns efeitos colaterais quando a gente usa esses medicamentos. Uma coisa importante que acontece é que há uma vasoconstrição arteriolar, ou seja, as minhas artérias, que são os vasos que no fim das contas vão levar sangue lá para o tecido final, elas ficam apertadinhas, o calibre delas fica bem diminuído. Isso é uma vasoconstrição. E aí eu pioro muito a entrega do oxigênio para os tecidos. E em alguns estudos feitos com essas substâncias,
percebeu-se que há até um aumento do risco de infarto do coração e também de morte. E por isso elas foram retiradas do mercado até em alguns países. Dessa forma, então, elas são muito pouco disponíveis nos serviços, são muito caras e só vão ser reservadas para situações extremas, raríssimas, que muitas vezes fogem do nosso dia a dia. E mais uma vez, então, lá no hospital onde eu trabalho, a gente não tem substância carreadora de oxigênio. Por último, então, em nono lugar, tem ainda a eritropoietina. A eritropoietina é um hormônio que normalmente no nosso corpo é fabricado pelos rins e esse hormônio faz a nossa medula óssea acelerar a produção de células vermelhas do sangue. E aí o ser humano foi lá em laboratório e produziu uma eritropoietina sintética através de engenharia genética. Acontece que, como nada é perfeito na vida, a eritropoietina sintética também tem alguns probleminhas para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, ela pode conter alguns traços de albumina humana, que é uma proteína que se encontra no nosso organismo. E aí, como eu vou estar colocando algo de outro ser humano dentro do paciente, algumas testemunhas de Jeová também não vão aceitar esse tratamento. Além disso, a questão clássica dos custos: é um remédio caro que também não vai estar disponível em qualquer serviço. E, em terceiro lugar, ela vai servir para aumentar a minha hemoglobina. Beleza, então o paciente vai chegar para a cirurgia com mais hemoglobina e vai tolerar dessa forma um sangramento maior. Só que, se realmente for uma cirurgia muito grande e houver um sangramento muito importante, eu posso apenas adiar a transfusão. E no fim das contas, se cair demais a minha hemoglobina, eu posso acabar precisando de uma transfusão sanguínea, apesar do tratamento prévio com a eritropoietina. Então, assim, eu acho que a gente passou por várias opções comuns, que são discutidas no dia a dia, e deu para ver bem que nenhuma delas é 100% eficaz. Quando eu falo em tolerância à anemia, da cristalóide, hemodiluição normovolêmica aguda, eu vou estar muitas vezes adiando a transfusão caso o sangramento continue. Algumas das opções não são aceitas por testemunhos de Jeová, porque eu perco a continuidade com o corpo, como o cell saver, a doação pré-operatória e até mesmo a hemodiluição normovolêmica aguda. E muitas delas também têm um custo que proíbe, um custo proibitivo no nosso dia a dia. Então eu não vou ter essa opção disponível porque ela é muito cara e só centros de excelência fora do Brasil, principalmente, que vão ter isso aí à disposição. Em resumo, a conclusão que eu posso chegar aqui é a seguinte: confie que o seu anestesista vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele para evitar a transfusão de sangue em você, caso você assim deseje. Só que, infelizmente, pode chegar num ponto em que o sangramento seja tão grande que, apesar de tudo, a única forma de manter você vivo seja a transfusão. E aí pode ser que ele precise recorrer a esse ponto. E acredite, isso acontece. Chegar nesse ponto pode acontecer. Onde eu trabalho tem só cirurgias de câncer. Então é comum eu ter cirurgias muito longas, com mais de 8 horas de duração, em que o sangramento pode ser muito grande mesmo. E eu sempre faço diversas coisas antes de transfundir, mas em alguns casos vai chegar um momento sim em que é difícil eu manter a pessoa bem sem apelar para esse último recurso. Então, muito bem, a gente já viu por que eu tenho que dar sangue às vezes e já vimos também que eu vou tentar usar diversos recursos para evitar essa transfusão. Agora, vamos supor então, como eu disse, que eu estou numa cirurgia gigante, que está sangrando muito, que eu já fiz tudo o que eu podia para não dar sangue para o paciente e chegou naquele ponto que realmente a única coisa que vai manter o paciente vivo é sim dar sangue. A pergunta que cabe aqui agora é: o anestesista, frente à recusa do paciente, pode dar sangue ou não? É aqui que começa a parte mais difícil e polêmica desse vídeo, porque vai envolver questões éticas, de respeito à autonomia do paciente e, é claro, também vai envolver questões jurídicas.
Mais uma vez, eu tenho que repetir aqui que a discussão nossa não se refere à religião desse ou daquele paciente. Qualquer pessoa pode se recusar a receber sangue por diversos motivos de cunho pessoal. Então, não se trata de preconceito religioso. Se trata, sim, de eu tentar fazer o melhor por um paciente esse que vive no Brasil, o nosso país, e está sujeito a direitos e obrigações de acordo com o regime jurídico vigente no nosso país. Sendo assim, a recusa em receber sangue é um direito de todo paciente que é assegurado pela Constituição brasileira e, por isso, é dever de todo médico respeitar a autonomia do paciente sempre que possível. Em geral, o primeiro contato do paciente com o anestesista, como eu já disse, é na consulta pré-anestésica, na qual eu vou perguntar para o paciente sobre a sua saúde, como que ele está, e vou explicar também para ele como que vai ser, como que eu planejo fazer a anestesia dele. E também nessa consulta ele vai assinar um termo de consentimento informado, que é um documento no qual ele confirma para a gente que entendeu tudo que foi explicado e concorda com a anestesia proposta. Acontece que nesse termo também vai estar explícito a questão de transfusão de sangue. E ele, ao assinar o termo, está concordando que ele pode se submeter a transfusões sanguíneas. Se o paciente tem alguma questão com relação a isso, ele não é obrigado a assinar o termo. E o anestesista também não pode e não deve tentar convencer o paciente a assinar o termo falando que a transfusão é importante. Da mesma forma, nós não devemos condicionar a cirurgia do paciente à assinatura do termo, Tipo assim, olha só, se você não assinar o termo aqui, eu não posso te anestesiar. E aí você vai ficar sem cirurgia. E se você que está vendo esse vídeo for um colega anestesista, eu recomendo fortemente que você não faça isso, porque seria então um desrespeito à autonomia do paciente em recusar a assinar aquele termo. Nesse momento, então, frente à recusa do paciente em assinar o termo, cabe então ao hospital, ao cirurgião e ao anestesista fazer todo um planejamento para poder atender essa vontade do paciente. Vai dar mais trabalho, é mais difícil, tem mais gastos, mas é humano e é essencial que a gente tente fazer isso. Entretanto, é bom deixar claro que a recusa do paciente em receber sangue não tira do anestesista a responsabilidade sobre a vida do paciente enquanto esse estiver na cirurgia sob os nossos cuidados. Então, o que eu quero dizer é que o anestesista vai se planejar o máximo que ele puder para evitar transfusão. E esse planejamento vai envolver, como eu disse, o cirurgião e o hospital. Dessa forma, se o anestesista julgar que não há condições suficientes no hospital para te anestesiar com segurança, ele pode sim se recusar a fazer a sua anestesia. Não sendo uma cirurgia de urgência, ou seja, sendo uma cirurgia eletiva, agendada, dá tempo para a gente tentar reprogramar isso aí para uma situação com maior segurança. É claro que suspender uma cirurgia, encaminhar para outro serviço é sempre muito estressante, principalmente para o paciente, mas também para o anestesista e para toda a equipe de saúde. Então, isso vai ser feito só em último caso, se o seu profissional julgar que não há segurança para manter o seu bem-estar da melhor forma possível. Agora, se for uma cirurgia de emergência na qual existe um risco de morte para o paciente, aí não tem discussão. A gente tem que anestesiar, tem que operar o paciente e aí a gente vai usar todos os recursos para manter essa pessoa viva. E quando eu falo em usar todos os meios necessários para manter a vida do paciente, é fundamental aqui a gente rever um pouquinho alguns detalhes do sistema legal brasileiro. Mais uma vez, a recusa do paciente em receber sangue, mesmo que ele assine algum termo negando essa conduta, isso não tira a culpa do anestesista caso o paciente venha a morrer por falta da transfusão. De acordo com o sistema legal, a jurisprudência brasileira, o direito à vida
é superior, é mais importante do que o direito à liberdade do indivíduo, seja ela religiosa ou de qualquer outra natureza. Dessa forma, frente a uma situação que ameace a vida, o médico é obrigado por lei a transfundir o seu paciente. É claro, depois de ter tentado todos os recursos disponíveis para evitar essa transfusão. Em alguns casos, isso pode sim significar o sacrifício da liberdade individual de cada paciente em optar por receber ou não sangue. De novo, o direito à vida, a manutenção da vida do paciente nesse momento é superior ao respeito à liberdade do indivíduo em optar por não receber sangue. A mesma coisa vale para pacientes menores de idade cujos pais são testemunhas de Jeová ou recusam que a criança receba sangue por qualquer motivo que seja. Se houver risco de morte para aquela criança, é obrigação de qualquer médico que esteja conduzindo o caso transfundir, caso a transfusão seja salvadora para aquela criança ou para aquele adolescente, e isso não vai exigir a autorização prévia dos pais, porque a vida é o bem máximo, é mais importante do que qualquer liberdade individual. Em resumo, o seu anestesista vai fazer todo o possível para sempre respeitar as suas crenças, a sua vontade e a sua autonomia como paciente, desde que isso não signifique uma ameaça à sua vida. Se houver risco de morte, a gente vai sim tomar todas as condutas necessárias para manter a sua vida, para manter o seu bem-estar e a sua segurança. A gente não pode deixar um paciente morrer na nossa frente quando ainda existe algum recurso disponível para salvar aquela vida. E para encerrar, eu não estou dizendo mais uma vez que isso é certo ou errado. Eu só estou querendo dizer que é uma situação que pode se apresentar caso você, uma testemunha de Jeová ou qualquer paciente que não deseje receber sangue, pode enfrentar caso venha precisar de uma cirurgia. Então, se você é testemunha de Jeová ou se recusa a receber sangue, comenta aqui embaixo, dá a sua opinião, pode reclamar se for o caso, mas é importante discutir esse assunto para a gente poder chegar juntos a conclusões que sejam boas para todo mundo, para os pacientes e também para os médicos, beleza? Se você gostou, então, clica no joinha para ajudar o canal a crescer e muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer e a sua audiência é o que faz isso valer a pena, beleza, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo e aquele abraço.